Você já sentiu que, apesar de estar se esforçando, não consegue sair do lugar? Pode ser porque você está preso na armadilha do ego. Ele te faz ignorar feedbacks, resistir a mudanças e até se comparar com outros sem perceber. E o pior, ele pode estar te destruindo sem que você perceba. Pensa junto comigo. Quantas vezes você já viu gente reclamando que a vida não anda, que está presa num trabalho ruim, que o relacionamento não vai bem, que o dinheiro nunca sobra? Será que essas pessoas são apenas azaradas ou será que tem algo maior por trás disso? Bom, se você acha que o problema está sempre nos outros, que o mercado de trabalho é injusto, que ninguém reconhece seu talento, que o problema é que você ganha pouco e não que gasta em excesso, então talvez o problema seja outro. Talvez o problema seja você, ou melhor, o seu ego. Eu sou Pacini e meu ego já me atrapalhou muito na minha vida. Se caso você se identificou com o que eu falei, eu te entendo e quero te ajudar com algumas coisas que aprendi. Hoje vou te mostrar como esse inimigo invisível pode estar arruinando sua vida e como você pode derrotá-lo. Eu aprendi muito sobre o meu ego de duas formas: quebrando a cara e também com um livro que mudou minha vida e me ensinou muito sobre esse tema. O livro se chama O Ego é Seu Inimigo, do autor Ryan Holiday. Em outros vídeos cheguei a citar outros livros dele, é um dos meus autores favoritos. E esse livro divide a vida em três fases. A primeira fase é a aspiração, quando você ainda está correndo atrás dos seus objetivos. A segunda fase é o sucesso, quando você já conquistou algo e começa a achar que sabe tudo. E a outra a terceira fase é o fracasso, quando as coisas dão errado e ao invés de aprender, você culpa o mundo. E adivinha, o ego te sabota nessas três fases. Agora vamos destrinchar essas três fases da vida com exemplos que você vai se identificar. E eu também vou trazer exemplos que acontecem com qualquer pessoa e os meus próprios também, que só depois de muito tempo eu fui cair na real e ver que era fruto do meu ego. Só me ajuda com uma coisa antes, por favor. Se inscreve no meu canal, deixa um like no vídeo. Seria muito importante para o meu projeto aqui do canal essa sua força. Eu serei muito grato. E, bom, voltando para o nosso tema. A fase 1 é o ego durante a aspiração. Reflete comigo. Você começa um trabalho novo, cheio de energia e quer se destacar. Acha que suas experiências passadas, sua produtividade ou, sei lá, sua organização é melhor que da sua equipe. Mas aí seu chefe te dá um feedback negativo e o que você faz? Você fica puto. Ah, esse cara não sabe de nada, eu manjo muito mais que ele, essa empresa só contrata gente por QI, o famoso quem indica, nunca vão me dar uma chance, fulano conseguiu uma promoção porque tem sorte ou porque puxa o saco do chefe e não porque é melhor do que eu. O ego nos faz acreditar que somos especiais sem precisar provar nada. Isso é perigoso. Porque quando achamos que já sabemos tudo, a gente costuma parar de aprender. O ego nos cega para a realidade. Porque às vezes a gente pensa ser melhores ou mais importantes do que realmente somos. E isso nos impede de crescer. A gente rejeita feedback dos nossos líderes no trabalho, da nossa família, dos nossos amigos. Nosso ego ignora críticas construtivas porque a gente acredita que já sabe de tudo. O ego nos faz acreditar que o problema está sempre nos outros e nunca em nós. Eu tive duas situações muito marcantes na minha vida sobre meu ego e sobre achar que sabia o suficiente. A primeira foi lá na minha juventude, lá na casa dos 20 anos. Meu pai sempre dizia para eu guardar um pouco de dinheiro e não gastar tudo que eu ganhava. Porque um dia eu ia querer comprar alguma coisa ou porque poderia ter uma dor de barriga, né? Como um jovem raiz, né, que não ouve os pais, né, eu não dei muita bola porque ele falou, e eu sempre dizia que sabia o que estava fazendo. Só porque eu já trabalhava há algum tempo e até o momento não tinha tido nenhum problema. Gastava tudo que eu ganhava? Gastava, mas estava tudo ok. Até que veio minha primeira demissão. E o cartão de crédito e as parcelas não iam se pagar sozinhos, muito menos a faculdade que eu fazia na época. Resumindo, fui para o Serasa e atrasei muitos meses da faculdade que eu fazia.
Meu ego juvenil de achar que sabe o que está fazendo me ferrou. Eu não soube aprender com quem tinha mais experiência e ignorei o feedback. Tudo isso porque eu passei, sei lá, um ano sem problemas financeiros e pagando as contas mesmo que estando no limite todo mês, sabe? Outra situação foi quando eu sofri minha primeira demissão. Eu ainda era estagiário. Eu nunca recebia feedbacks nem positivos nem negativos. Eu jurava que estava tudo indo bem e que era uma questão de tempo de eu receber minha efetivação. Eu achava que estava tão bem as coisas que vivia no celular, trocando mensagem SMS, mexendo no Orkut lá no computador do trabalho. Pois é, faz muito tempo isso, era lá para 2008. Mas sempre alguém tinha que me falar para fazer as coisas e eu não era lá muito proativo. Enfim, um belo dia, depois de uns 6 meses de trabalho, minha chefe me chama na sala dela e me manda embora. O que eu fiz? Eu reclamei um monte para ela, depois desabafei com outros estagiários, falei mal de meio mundo. Eu achava o cúmulo eu nunca ter recebido um feedback, um direcionamento ou coisa do tipo, sabe? Eu me senti perseguido, injustiçado e até prejudicado, porque, querendo ou não, era o estágio que pagava a minha faculdade. Mas eu não me ajudei, o meu ego, nesse caso, me cegou. Afinal, como eu seria efetivado e receberia bons feedbacks se eu ficava no celular e no Orkut o dia todo? E sempre alguém tinha que me ficar falando o que eu tinha que fazer. A obrigação de saber o que era certo era minha, e não minha chefe que tinha que me ensinar. Eu era muito novo e obviamente não tinha lido esse livro. E inclusive tem uma frase aqui que logo no início que diz muita coisa e fez muito sentido para mim. Quem acredita ser maior do que realmente é, raramente se esforça para melhorar. Então assim, o que eu aprendi tanto na prática quanto com esse livro é que eu, enfim, te falo que ajuda muito quando você internaliza isso, é que o primeiro passo para crescer é aceitar que você não sabe tudo e sempre há algo para aprender. Quer passar uma entrevista? Estude, melhore seu currículo, pratique como responder pergunta difícil. Quer ficar forte na academia? Se informa sobre dieta e treino, em vez de reclamar que o seu metabolismo é ruim. Faz sentido? Tem uma outra reflexão que eu aprendi nesse livro muito importante e dá uma olhada se você aí tem o costume de fazer isso ou conhece alguém que faz. Eu admito que já fiz muito, vou ser bem honesto. Você já ouviu em algum lugar, na verdade, aquele ditado ou pensamento, não sei bem, sobre as pessoas quererem o seu bem, mas nunca melhor que elas? Isso tem muito a ver com o ego também. Temos uma certa mania de falar demais sobre os nossos planos, nossos desejos e nossos sonhos para as pessoas. E muitas vezes não vemos duas coisas: que elas nem sempre vão torcer por você e que às vezes você só fala seus planos porque seu ego quer mostrar para o mundo que você está em busca de sucesso, de evolução, de satisfação e talvez que ele está melhor que os outros e precisa mostrar isso. Então, já que você não controla o ego alheio, controla o seu, trabalhando em silêncio e não fazendo autopromoção, não se comparando ou querendo estar melhor que alguém. Muitas pessoas falam mais do que fazem e o sucesso real vem de quem age sem precisar gritar para o mundo, espalhar para todo mundo o que está fazendo ou os seus planos. Porque quando somos movidos pelo ego, tendemos a menosprezar os outros e acreditar que sabemos mais do que realmente sabemos. Ou que chegaremos mais longe. Mas muitas vezes são só palavras vazias, que servem para nos confortar e parecer que estamos evoluindo. Mas estamos de fato nos esforçando, aprendendo, trabalhando duro nos nossos planos ou nos nossos sonhos? Porque quando falamos demais e somos movidos pelo ego, vem um problema quando erramos ou quando fracassamos. Pois é, a culpa não é nossa e o mundo que conspirou contra o nosso sucesso. Agora me diz, será que você está mesmo sendo boicotado ou será que só precisa melhorar? Chegamos na fase 2. O ego durante o sucesso. A ilusão de já ter chegado no topo. Digamos que você conseguiu. Passou no concurso, faculdade ou conseguiu um bom emprego. Começou a ganhar dinheiro no seu negócio ou está crescendo no YouTube. Ficou em forma e agora as pessoas te elogiam pela sua aparência. Tudo perfeito, certo? Não exatamente.
O sucesso pode ser uma armadilha. O ego pode fazer você pensar que já venceu, que não precisa mais se esforçar ou que já chegou lá. Mas sabe o que acontece? O mundo não para. Se você relaxa, fica para trás. Olha essa situação, inclusive o mais recente, que foi no meu último emprego. Para você ver que isso de ego não é só problema da juventude e da falta de maturidade. Quando eu entrei nesse emprego lá em 2021, quando eu tinha uns 31 anos, eu já tinha uns 7 anos de experiência com tráfego pago. Eu tinha trabalhado em algumas agências grandes de publicidade, já tinha atendido vários clientes importantes nesse meio tempo. Aí quando eu entrei nessa empresa, eu era o mais velho da equipe em idade e o que mais tinha tempo de experiência também. Bom, você já deve imaginar o que aconteceu. Eu sempre achava que minhas ideias eram melhores, achava que por ter atendido grandes clientes eu sabia o caminho das pedras, e o pior de tudo, eu simplesmente parei de aprender e me atualizar sobre o meu trabalho. Eu não me lembro o último, livro, curso ou qualquer outra coisa que pudesse me transformar num funcionário melhor. Eu achava que eu sabia, o que eu sabia bastava. Que minhas experiências foram suficientes para me levar onde eu estava e aonde eu queria chegar. O resultado disso, quando teve um corte no departamento, fui um dos escolhidos para sair e não dos escolhidos para ficar. E minha experiência maior não serviu de nada. Porque por mais que eu tivesse experiência, eu tinha parado de evoluir. E já não trazia os mesmos resultados de antes, sabe? Então, assim, a segunda armadilha do ego vem quando a gente começa a vencer. Porque achamos que já chegamos lá onde queríamos e nessa paramos de evoluir, de prosperar, de se desenvolver. Podemos nos tornar arrogantes, prepotentes, teimosos. Tem uma frase que eu peguei aqui do livro também. É o seguinte. Aqui, ó. O maior risco do sucesso não é o fracasso, mas a ilusão de que não precisamos mais aprender. Imagina isso. O cara que estudou igual um maluco para passar no vestibular, mas depois entrou na faculdade. Começou a relaxar. Faltava nas aulas, não prestava atenção nas aulas e no final não conseguia um bom emprego. Ou então aquele empreendedor que começou um negócio, viu os primeiros lucros e achou que já sabia tudo. Parou de estudar a tendência, não inovou. E o mercado, foi lá e engoliu ele. Ou pensa aqui igual eu, criador de conteúdo que viralizou um vídeo, começou a se achar o novo gênio do YouTube, parou de testar coisa nova e viu a audiência sumir. Outra coisa que eu aprendi é que o sucesso deve ser um impulso para continuar crescendo, não um motivo para estagnar. O mundo muda rápido e se você não estiver sempre aprendendo, uma hora vai ficar para trás. Então, se você tem sucesso em alguma área da vida, lembre-se disso. Ele pode sumir a qualquer momento se você deixar o ego te fazer parar. Continua aqui comigo, que vamos para a terceira e última parte do livro. Mas antes, me conta aqui nos comentários. O seu ego te atrapalha em alguma coisa? Você se identificou com alguma coisa que eu falei até aqui? Talvez a terceira parte faça sentido para você, pois todos nós passaremos algum dia por isso. A fase 3 é o ego durante o fracasso, quando tudo dá errado. Se precisamos observar nosso ego no sucesso, o que fazer quando as coisas dão errado? O ego pode transformar um pequeno fracasso em uma tragédia pessoal. Ele te faz sentir que tudo é culpa do mundo, do governo, do mercado, da sua família, dos seus amigos, menos a sua. Mas sabe o que separa quem volta mais forte daqueles que ficam presos na autopiedade? A capacidade de aprender com o fracasso. O cara que abriu um negócio e faliu, ao invés de estudar o que deu errado, prefere dizer que o Brasil não tem espaço para empreendedor. Aquela pessoa que foi rejeitada em um relacionamento, sabe? Ao invés de entender o que poderia melhorar, começa a dizer que ninguém presta e o amor acabou. Fracassar não é o problema. O problema é deixar que o ego se torne esse fracasso permanente. Torne esse fracasso permanente. Então, assim, quando as coisas derem errado, não arrume desculpas. Busque soluções. Não culpe nada e nem ninguém. Afinal, você só se responsabiliza pelo que está sobre o seu controle. Você vai pirar se ficar preocupado ou culpando coisas que não dependem de você ou que estão fora do seu controle. Se você faz isso, é seu ego te impedindo de assumir a culpa. E quando você não assume a culpa, você também tende a não buscar soluções e aprendizados, como falamos lá nas outras fases. Mas eu vou te falar uma coisa muito importante sobre o fracasso e o seu ego que podem te fazer muito mal. É a comparação.
Com rede social, temos uma tendência enorme de nos compararmos com os outros. No Instagram, a gente compara a nossa vida pessoal, viagens, relacionamentos, momentos de lazer, coisas materiais. Lá no LinkedIn, a gente compara a nossa vida profissional. Quem está na melhor empresa, quem recebe mais premiações, quem frequenta mais eventos, quem ganhou uma promoção, quem tem um cargo maior. Fora os nossos vínculos sociais normais, família, colegas de trabalho e amigos. É quase que automático nos compararmos quando tudo dá errado. Se antes, quando eu falei de sucesso, você se sente melhor que todo mundo e acha que nem aprender mais é necessário, agora no fracasso você se compara com todo mundo, se sentindo péssimo e ficando paralisado, culpando o mundo pela sua infelicidade, incapaz de aprender, levantar e seguir em frente. Fracasso é inevitável. A diferença entre vencer ou perder na vida está no que você faz com ele, com esse fracasso aí que você teve. Se você aprende com fracasso, ele se torna um degrau para o sucesso. Se você culpa os outros, ele te destrói. Agora, se você entendeu como o ego te sabota, em todas essas fases da vida que eu falei, bom, fica a pergunta: como vencê-lo? Vou te passar 5 passos práticos para isso. O primeiro, seja um eterno aprendiz. Nunca pense que já sabe tudo. A segunda é, busque feedbacks e aceite críticas sem surtar. Feedback bom pode doer, mas é valioso. O terceiro, pare de se comparar tanto. Cada um tem seu tempo e a sua jornada. O quarto, aceite que o mundo não te deve nada. O sucesso vem para quem trabalha duro e se adapta. E o quinto, não deixe o fracasso te definir. Todo mundo cai. O importante é aprender e seguir em frente. Olha, agora eu te pergunto, em qual dessas fases da vida o ego mais tem te atrapalhado? Na aspiração, no sucesso ou no fracasso? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo faz sentido pra você. Já se inscreve no canal e deixa seu like e compartilha com alguém que também talvez precise ouvir isso e que tem muitos problemas com o seu próprio ego. Eu vou te admitir uma coisa. Foi nos meus fracassos que meu ego mais me pegou, sabia? Eu tive muitos fracassos e por muito tempo eles me abalaram bastante. Mas eu aprendi com eles depois. Eles foram muito importantes para o meu crescimento. Eu fiz um vídeo sobre o fracasso que talvez você possa se identificar também, caso os seus tenham mexido com a sua vida ou com a sua cabeça. Dá uma olhada nele, vamos bater um papo sobre isso. Eu tô deixando o card dele aqui do lado. E, bom, se ficou até aqui, obrigado de verdade. Eu agradeço muito por esse nosso bate-papo e fica com Deus.